Beleza, e bom, gente, para quem não pode me ver, eu sou um homem pardo, praticamente sem cabelo, estou vestindo uma blusa preta, calça cinza e um sapato preto. E antes de mais nada, muito obrigado, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês, poder falar desse tipo de coisa. A Nayara lá, quando a gente começou o evento, perguntou o que é especial, e eu falei, a gente é nerd, pessoal, a gente gosta de falar de tecnologia. Eu vou correr o risco da Laís ficar brava aqui comigo, mas acho que é isso aí, a gente gosta de falar dessas coisas e os impactos que trazem, né? E a ideia desse papo é falar um pouco sobre excelência de engenharia, né? Então, falar um pouquinho de por que isso é relevante, ou a Nayara comentou isso, né? Tem sido talvez mais relevante, as organizações estão pondo um monte de atenção em cima disso. Por que isso está acontecendo agora? E o que é isso, né? É um guarda-chuva bem gigante na hora que a gente fala de excelência em engenharia, tem vários assuntos aí dentro dessa história. Então, vamos começar falando... tem que ligar isso aqui? Foi. Foi, beleza. Não, foi demais, espera aí, volta. Aí, beleza. Tá bom, então vamos começar falando sobre por que é importante, né? E assim, eu não vou tentar convencer ninguém que excelência de engenharia é importante. Todo mundo sabe que é importante, tem artigos sobre isso, é uma área de pesquisa bastante ativa, tem até gente que dá palestras sobre esse assunto, então o negócio é importante. Mas por que é importante agora e o que está acontecendo? E para falar um pouquinho disso, vamos dar um passo atrás e olhar o que está acontecendo com as organizações e por que as organizações estão olhando para isso tão de perto. E a verdade é que o contexto que as organizações estão vivendo é um contexto bastante desafiador. Faz bastante tempo já, na verdade, né? Isso não é de agora. Então, as organizações elas lidam com ciclos de mercado super curtos, né? Então, a velocidade com que aparecem novos segmentos, novos produtos e que outras coisas desaparecem também é muito grande, né? E isso já vem acontecendo há bastante tempo, né? Desde um empurrão grande aí de transformação digital, acho que a pandemia teve uma influência grande nesse sentido também. As organizações vêm lidando com um contexto que é bem dinâmico, né? Do ponto de vista de mercado no geral. E também do ponto de vista de tecnologia, né? Então, a velocidade com que aparecem novas tecnologias é extremamente grande. E a relação que as organizações têm com essas tecnologias é cada vez mais importante. A gente tem falado na TOTWORKS que, algumas décadas atrás, TI era uma área de custo, né? Então, apareceu uma nova tecnologia, alguém tem que se preocupar com isso, vai melhorar a eficiência, alguma coisa assim. Mas, hoje em dia, muitas organizações baseiam ou dirigem muito da sua estratégia com base em tecnologia, no sentido de que a tecnologia consegue dizer o que dá para fazer, o que não dá para fazer do ponto de vista de modelo de negócio. É um exemplo batido, mas é um exemplo importante, não dá para deixar de falar sobre ele, né? IA generativa é um bom exemplo nesse sentido. Eu pessoalmente, tive várias conversas com diretoras-presidentes de empresas, CEOs, que estavam olhando e falando o que isso significa para o meu negócio, né? Do ponto de vista de oportunidade e do ponto de vista de ameaça. Então, esse tipo de conversa entre executivas das organizações sobre tecnologia é cada vez mais presente, mostra essa mudança de papel de tecnologia para as organizações também. Isso traz uma necessidade de inovação muito grande, né? Então, todas essas mudanças exigem que as organizações mudem, e mudem muito a maneira como elas se relacionam com as suas consumidoras. Acho que eu vou dar alguns exemplos aqui que vão denunciar a minha idade, mas paciência, né? Eu tive a oportunidade de participar de um jantar com CIOs de serviços financeiros há alguns meses, e uma coisa que o pessoal tem falado em serviços financeiros é que a relação dos bancos com as pessoas mudou de relacional para transacional. Gente, acho que poucas aqui faziam isso. Algumas eu acho que sim, mas eu ia no banco, pessoal. Não sei se eu ia no banco. Eu pegava um ônibus, entrava na agência, tinha uma cadeira física, lá sentava, conhecia a gerente e eu fazia o que eu precisava, as minhas operações bancárias, através desse relacionamento que eu tinha com essa pessoa. E a pessoa também, através desse relacionamento, conseguia trazer coisas, serviços do banco para mim, vender coisas novas, trazer novidades e etc. Hoje em dia, a gente tira o celular do bolso e quer fazer uma transação, sem ter que falar com ninguém, sem ter nenhum atrito, sem ter nenhuma preocupação com uma experiência excelente. E a expectativa de excelente também, a expectativa de experiência excelente também é interessante. Faz um mês, mais ou menos, eu estava conversando com um pessoal de uma empresa que
da indústria de moda na Colômbia. E eles estavam falando para mim, eles falaram, poxa, as minhas consumidoras me comparam com o Uber. Eles falaram, eu não sou o Uber, eu não, como assim? Não, mas não importa, o nível de experiência digital que eu tenho com o Uber é essa, eu espero ter uma coisa equivalente aqui com você, não importa que seja outra indústria, não me interessa, essa é a expectativa que eu tenho. Né? Então, esse é o tipo de desafio que as organizações têm. Exige que inove muito. Além disso, a última coisa, para a gente não gastar muito tempo aqui, mas eu queria falar sobre, a gente falou um pouco sobre isso no dia de hoje, né? Tem uma responsabilidade social e ambiental que a sociedade está colocando nas organizações hoje em dia. A gente falou de GenAI, vou trazer um exemplo rapidinho. O ano passado a gente fez uma pesquisa com consumidoras sobre expectativas delas com relação a GenAI. Quase 95% falaram que têm preocupações éticas com relação ao uso de GenAI. E mais da metade disse que não confia nas empresas para as empresas implementarem as regulamentações que venham a ser criadas sobre GenAI. Então, tem uma responsabilidade que a sociedade traz aí para as organizações. Isso exige muitíssima adaptabilidade, muita velocidade e inovação constante. Bom, diante de tudo isso, é razoável que as organizações tenham expectativas fortes com relação à excelência de tecnologia. Né? Perguntas tipo assim, poxa, eu podia estar fazendo isso que eu estou fazendo e entregando a mesma coisa, mas mais barato, não podia? Ou, será que eu deveria estar investindo em algum outro lugar? Como é que eu faço para gerenciar os riscos de negócio que eu tenho de diferentes iniciativas? Então, especialmente nesse contexto macroeconômico mais desafiador que a gente tem visto nos últimos anos, as organizações estão tendo muito mais escrutínio com relação a esse tipo de coisa. Então, um gerenciamento de custo muito mais próximo, estão olhando para o custo de oportunidade, no sentido de que, pô, se eu estou fazendo isso aqui, o que eu estou deixando de fazer e que poderia ser mais importante? E aí, estão priorizando iniciativas de uma maneira muito forte, de uma maneira muito dinâmica. Né? Então, a gente vê projetos mais curtos, por exemplo, a gente vê trocas de prioridades e iniciativas de uma maneira muito mais rápida do que a gente via antes. Então, isso fala um pouco aí sobre o contexto no geral. Né? Agora, além do contexto, a gente também foi para o mercado perguntar, pô, mas como é que é o papel de excelência de engenharia para as organizações? Então, a gente encomendou com a Forrester um estudo ano passado, e a Forrester falou com mais ou menos 400 executivas de tecnologia, heads de engenharia, líderes de negócio, tomadoras de decisão no mundo inteiro, para entender um pouco o papel de excelência de engenharia para as organizações. Tem um link para o estudo aí, tem um monte de número no estudo, não dá para entrar em tudo, mas eu queria trazer algumas conclusões que saíram desse estudo que são interessantes para o nosso papo aqui. Então, o primeiro ponto é que a excelência de engenharia traz agilidade para o negócio. Né? Então, quase 90% falaram que, olha só, software de qualidade traz vantagem competitiva para mim. E se eu tiver, e mais de 80% falou que se eu tiver agilidade na minha engenharia, isso traz produtividade para a minha organização. Então, tem resultado de negócio diretamente conectado com excelência de engenharia, e isso é reconhecido pelo mercado. Também é um desafio. Então, se a gente pensar nas práticas fundamentais de excelência de engenharia, a adoção ainda é bastante baixa. Menos da metade das organizações que responderam usam coisas como ferramentas de DevOps e práticas de DevOps, TDD e integração contínua. Isso tem consequências. Né? Então, várias organizações têm desafios. Aí. Mais de 75% dizem que colocam em produção bugs que já foram corrigidos antes, e que recorrentemente tem problemas no lançamento ou no deploy, né, de novas versões de produtos. Né. Também tem um reconhecimento de que várias dessas práticas não são fáceis de implementar. Então, mais de 70% disseram que é desafiador ou muito desafiador implementar Domain Driven Design, e mais de 60% falou que é desafiador ou muito desafiador implementar práticas e ferramentas de DevOps. Mas tem um reconhecimento de que tudo isso traz bons resultados. Aqui tem vários números, né? Não precisamos entrar em todos aí, mas mais de 85% falaram que, olha, se eu tenho guardrails nos meus pipelines de CI e CD, isso aí traz bons resultados, ou se eu meço métricas de fluxo de desenvolvimento, isso traz bons resultados. E aí, não é à toa que a vasta maioria das organizações estão planejando iniciativas para implementar esse tipo de coisa. Né? Então, implementar autosserviço, por exemplo, de plataformas, implementar, tirar métricas de experiência de desenvolvimento e coisas desse tipo. Né? Tá bom, então, acho que explicamos um pouco o que é que está acontecendo e trazer um pouco de dados aí de por que isso é de fato importante, mas o que é excelência de engenharia? Né? E, enfim,
Gente, eu já falei que eu ia na agência do banco, né, pessoalmente, acho que nem vai parecer que eu sou tão velho se eu mostrar esses livros aqui, né. Então, muito disso começou, ou da discussão mais moderna, veio aí com discussões sobre a integração contínua, depois a entrega contínua, né, a infraestrutura como código. Aqui, de propósito, essa é a capa da primeira edição do livro do Keith Morris, de 2016. Está para sair a terceira, né, mas essa daqui era a primeira. E muita discussão começou com esse tipo de coisa. E teve um ponto de inflexão nessa área com a publicação do estudo do Accelerate. Então, o Accelerate fez um estudo que mostrava uma correlação muito forte entre resultados de negócio e várias dessas práticas de engenharia pelas áreas de engenharia. A partir daí, se popularizou os relatórios DORA, aí depois veio a parceria com o Google, né? E isso, hoje em dia, é bastante conhecido. E, claro, a gente não precisa entrar em detalhes, mas provavelmente o achado mais popular do Accelerate são as 4 métricas-chave, né? Então, eles identificaram que a frequência de deployment, o lead time para mudança, o MTTR, né, o tempo de recuperação de falha, e a taxa de falha de uma mudança, elas são 4 métricas bem importantes que organizações que têm alta performance de negócio medem, e eles até encontraram parâmetros de indústria para os valores dessas métricas, né? Não, um dos achados mais importantes do livro é que essas métricas, na verdade, elas são leading do ponto de vista de performance de negócio. Isso significa que, se essas métricas elas vão bem, elas indicam que no futuro você vai ter uma boa performance no seu negócio. Agora, do ponto de vista da engenharia, elas são lagging, ou seja, elas refletem alguma coisa que já está acontecendo. Então, isso inclusive é um desafio, né? Porque se você começa a implementar mudanças na sua engenharia, você não vai ver reflexo nessas métricas aqui até que os resultados já estejam bem estabelecidos. Bom, o Accelerate foi publicado já faz 7 anos, então a gente tem bastante aprendizado sobre o uso dessas métricas no geral, né? O Thomas falou para a gente de manhã sobre o radar de tecnologia. Isso aqui é o que a gente escreveu no radar de tecnologia sobre as 4 métricas-chave em 2022. E as 4 métricas-chave, elas saíram do radar, elas sofreram esse processo de fading, né, que o Thomas falou para a gente, não é necessariamente que não importam mais, mas a gente não tem nenhuma novidade para falar sobre elas, né. A gente continua defendendo o uso dessas métricas, mas a gente também viu desafios na implementação delas. Elas foram desenhadas ou encontradas no nível de organizações. E, às vezes, as pessoas levam ela para o nível de times particulares, ou tem gente que até usa elas para medir performance individual de pessoas, né, ou como parte do processo de medição de performance individual. Às vezes, o contexto é muito pequeno também, então, métricas, especialmente coisas como MTTR, se você mede ela só no contexto do pipeline de entrega contínua, ela te dá uma visão parcial disso. Tudo isso para dizer que, se você viu ou tem desafios com a implementação das métricas DORA, você não está sozinha nessa história. Muita gente tem desafio com relação a isso, especialmente pelo fato de elas serem lagging, elas não estão mostrando aquilo que já está sendo feito e prevendo o futuro da performance da organização de engenharia. Agora, essas métricas elas são mais populares aí no livro, né? Mas tem outras coisas no livro que são menos faladas. O livro também fala sobre 4 princípios que prevêem alta performance de delivery. É bem interessante, né? Então, a gente está falando bastante de coisas, talvez o terceiro aí, né? De práticas de engenharia que habilitam a entrega contínua, mas o Accelerate também fala sobre você ter uma cultura orientada a objetivos, também fala sobre arquitetura modular, fala sobre você ter uma liderança que seja efetiva. Então, começa a olhar para outras dimensões dentro da organização. Isso bate com aquilo que a gente vê no dia a dia. Aqui a gente, desculpa o slide cheio de coisa, mas ele tem umas informações interessantes. Mas eu estou interessado nessa parte aqui de cima. A gente tirou esses dados de alguns estudos públicos e de dados de projetos nossos mesmo, né? E são grandes bloqueios aí para a efetividade de time. Então, aparecem coisas como encontrar informação, também aparecem coisas como a fricção cognitiva dos times, que tem a ver com a estrutura de time, né? Um time de projeto que fica trocando de contexto a todo momento, como é que funciona um pouco isso? E tem coisas como fricção operacional. Um exemplo de fricção operacional que eu vi num projeto que a gente estava trabalhando há pouco tempo era o seguinte: tinha uma organização que ela tinha a seguinte situação. Muitas vezes ela precisava colocar código em produção com um defeito. O defeito já tinha sido identificado, ele já tinha sido corrigido e eles tinham tudo para poder colocar isso no código que ia para a produção.
dentro do pipeline de entrega contínua. Mas eles não podiam fazer isso porque existe um processo organizacional de identificação e correção de defeito, que não tem a ver com o processo técnico mesmo de geração de código, e esse processo não dava tempo de seguir antes da entrada em produção. Então, não podia corrigir o defeito para entrar em produção. Então, esse é um exemplo de uma fricção operacional. Bom, tudo isso mostra para a gente que, na verdade, a excelência de engenharia é um tema multifacetado. Tem várias dimensões que a gente precisa considerar para poder olhar para o tema como um todo. E aí, bom, aí não sei, aí, Leís, conta para a gente como é que a gente faz para olhar então para ele, se ele tem tantas dimensões aí, o que a gente aprendeu sobre isso? Exatamente. O Alex, você trouxe aqui um contexto assim, de vários aspectos, várias dimensões, né, do que se trata a excelência de engenharia. Para isso, baseado nas nossas experiências com as nossas clientes, principalmente agora nesses últimos anos, né, com os desafios do pós-pandemia, onde a busca por produtividade vem e volta. Estava até comentando com o Renan aqui agora que a busca por produtividade na área de engenharia de software não é algo que é novo, né? Já no passado já se falava disso, voltou. É uma área de estudo, né, de estudos profundos assim para saber como medir produtividade. E aí, baseado em tudo que a gente viu, na nossa experiência com as nossas clientes, a gente atende clientes de todos os setores, aí a gente criou esse modelo, identificou esse modelo para a gente poder abarcar o que é essa excelência em engenharia multifacetada. Tá? E, antes de falar dessas 6 dimensões, eu queria focar um pouco nessa parte de produto, engenharia e análise de impacto. Quando fala produto engenharia, a gente já pensa em fricção, porque sempre tem aquela coisa de puxar ali. Mas o que eu quero dizer aqui, nesse ponto que a gente fala aqui, é da gente ter uma mudança de perspectiva mesmo, da gente deixar de olhar para o micro ou para a coisa que gera valor aqui só na minha equipe ou no meu contexto, para a gente ter uma visão mais de uma cadeia de valor. Por exemplo, é isso, né? A gente, às vezes no time a gente fala assim, se eu fiz 2 vezes, eu vou automatizar, porque eu já fiz 2 vezes e eu acho que eu tenho que automatizar. Então, essa mudança de perspectiva que eu falo aqui é muito no sentido, será que eu devo automatizar mesmo? Será que vale o esforço? Qual que é o valor que isso vai ter? Será que eu levar isso para um lugar mais amplo, onde eu consigo olhar mais para uma cadeia ou para a minha área inteira, eu não conseguiria ter mais valor? E é isso que é a proposta aqui, da gente buscar aumentar a produtividade e remover fricção. Essa frase é muito boa, porque até na nossa vida mesmo, é mais fácil a gente tirar do que adicionar. Tem muitas pessoas desenvolvedoras aqui, eu acho, também, e a gente ama remover código, né? É uma delícia remover código. E aqui a proposta é um pouco essa. Que tal a gente pensar em remover antes de pensar em adicionar? É aqui que entra esse conceito de mapeamento da cadeia de valor. Do que se trata isso? Da gente pegar o ciclo de desenvolvimento de software e as pessoas e tudo que envolve o ciclo de desenvolvimento de software e todas as pessoas envolvidas, e a gente conseguir mapear o valor atrás do quê? Atrás do desperdício e da ineficiência. Porque dentro do ciclo de desenvolvimento de software, se a gente for pensar, às vezes a gente fica pensando, não, se eu adicionar tal atividade, vai trazer mais produtividade. Aqui o pensamento é o contrário. O que a gente pode remover? O que a gente pode tirar? Onde está a ineficiência nesse fluxo? Então, essa é a proposta de mapeamento da cadeia de valor. Para que isso? Para depois a gente usa algo como esse Solution Graph aqui, que é para a gente conseguir se organizar e ter um planejamento do ponto de vista de engenharia mesmo, né? Assim, como que a gente, a partir desse mapeamento da cadeia de valor, a gente consegue mapear o que a gente pode fazer agora, o que a gente pode fazer depois, a importância, né? Isso é mais importante, isso é mais difícil, para a gente conseguir se organizar de saber o que é agora, o que é depois, e o que não precisa ser feito porque tem baixo impacto. Baseado nisso, aqui esse slide ele é meio amedrontador, porque ele tem tudo conectando com tudo, né? Mas, assim, vou dar um overview assim, bem rapidinho, é que,
Baseado nos objetivos, que aí aqui também a gente propõe falar mais de outcome do que de output, né? Vamos falar mais de outcome, do que a gente quer atingir. Baseado no que a gente quer atingir aqui, por exemplo, redução do custo de engenharia. A gente olha para os desperdícios e ineficiências que a gente mapeou nesse processo de mapeamento da cadeia de valor. E aí a gente conecta com as 6 áreas focos, as 6 dimensões que eu vou falar agora há pouco. Aqui tem um slide um pouco mais próximo de um exemplo do que seria isso. Então, assim, a gente pega um outcome, mapeia a ineficiência ou o desperdício que tem ali, e qual a área foco que poderia ajudar a gente a resolver esse desperdício ou essa ineficiência. E aí que entra... Aí, com isso, a gente consegue ter esse caminho pavimentado. A gente fala muito, né, de uma hora para outra que levou um tempão, né? De um dia para o outro que levou um tempão. E aqui é para a gente conseguir, na área de engenharia, a gente conseguir saber o do agora, o depois, o que não tem impacto. A gente consegue fazer esse caminho pavimentado para fazer um plano que vai levar muito tempo, porque a gente sabe que leva tempo, a gente sabe da dificuldade. Então, o que a gente propõe aqui é justamente uma forma ou uma sugestão, né, de resolver o problema que as companhias falaram muito nessa pesquisa que o Alexei trouxe, de que há uma dificuldade, existe uma dificuldade de resolver esses problemas de DevOps, de adotar as práticas, Develop-Driven Design, por exemplo, também. E aí, eu não vou falar profundamente de todas, mas vou começar falando um pouco dessas duas aqui. Plataforma de Engenharia Capabilities. Quem estava aqui viu a palestra do pessoal da Latam, só falando sobre arquitetura também. Aqui fala um pouco sobre a gente conseguir enxergar... Porque tudo é plataforma hoje. Todo mundo fala, não, eu tenho uma plataforma. Quantas vezes a gente viu muito nossos clientes falar muito sobre terem plataformas de tudo, assim. A proposta aqui é a gente encarar plataformas como essas 4 plataformas, né? Assim, plataforma de dados, onde aqui mora, né, os produtos de dados que falaram aqui também, a Fifi falou, o pessoal comentou aqui. Plataforma de engenharia, que é muito da palestra que teve agora há pouco também, onde a gente consegue ter também observabilidade, coisas que vão servir, né, de engenharia como produto também. As business capabilities, onde está as business capabilities do negócio, o que se repete, o que pode se conectar, e as plataformas e a customer experience para a plataforma também. Eu trouxe esse slide muito para, claro, né, a gente não pode deixar de falar das nossas referências também aqui, mas é também de como a arquitetura evolutiva propõe uma conexão também com DevOps, com plataforma de engenharia também, né, que a gente consegue, através das fitness functions, com os objetivos de negócio, conseguir ter uma arquitetura que evolui junto com o negócio e que assim vai. Falando um pouco sobre essa dimensão de engenharia, de teste e enablement. Uma coisa que a gente tem visto acontecer e que ajuda muito os nossos clientes, que a gente vê a dificuldade de poder fazer isso acontecer, né? Então, fazer o shift left de qualidade, por exemplo, é uma coisa que ajuda nessa dimensão. Como que a gente traz a qualidade para o início do ciclo de desenvolvimento e a gente consegue ter isso antes, identificar defeitos antes, a gente consegue ser mais preventivo, né? Outra referência para a gente também, que é o livro Edge, e é a proposição também de como que a gente lida com dívida técnica, né? Porque existe sempre um cabo de guerra ali que não deveria existir, né? Da gente pensar mais no caminho do meio porque as prioridades técnicas também precisam ser prioridades, as dívidas de tecnologia também precisam ser priorizadas. Como que a gente encontra um balanço, é o que a proposta do Edge traz para a gente, um balanço de um caminho do meio, né, da virtude não está nos extremos, né? A virtude está nesse caminho do meio, nesse balanço de investimento entre produto e engenharia. Aqui, falando um pouco sobre DevEx também e produtividade e liderança.
O que a gente tem visto também é isso, né? O pessoal falou aqui que são plataformas de engenharia. O pessoal propôs aqui, até falou, deu um exemplo mais profundo disso. E aqui a gente fala sobre delivery, né, de autosserviços, de DevEx, base de conhecimento, o quanto tempo uma pessoa desenvolvedora passa, há pesquisas que falam isso, né? Quanto tempo uma pessoa desenvolvedora passa na semana procurando informação? Tem dado que é de 7 horas. Pensa 7 horas uma pessoa desenvolvedora, é quase um dia. Então, assim, só para buscar uma informação, porque, né, a gente precisa ter informação para poder fazer as coisas acontecerem. Então, aqui, o que a gente propõe, quando a gente fala de plataforma de engenharia, baseado no que a gente viu em nossos clientes, é a gente ter uma governança sobre isso, falar sobre também portal de Dev Experience, e falar de portal de Dev Experience sem falar de backstage também é meio que impossível, porque é uma referência disso, né, um case que deu certo, a gente viu dar certo na Spotify, né, que é assim, uma plataforma onde a gente conseguiram reduzir muito o tempo do primeiro commit, isso que é tempo de colocar código em produção. Então, assim, é um exemplo. E uma outra coisa também que a gente viu acontecer, que baseado nisso, né, nos exemplos, é esse overload de métricas, né? Como que a gente consegue eleger as métricas que sejam para cada passo, assim, métrica operacional, métrica de business, e conectar elas para um objetivo final. Porque também, se a gente não se medir, a gente não consegue justificar o valor, né, ou conversar disso num nível mais elevado. Aí, trouxe alguns outros frameworks assim, de métricas. O Ebometrics é uma proposição onde a gente pega métricas de engenharia e conecta com outcomes de negócio, né? Por exemplo, cross-margin. Como que eu conecto meu lead time com cross-margin? Então, assim, é um framework que propõe, se você precisa disso na sua organização, é uma sugestão, usar Ebometric, tentar Ebometric para mostrar e justificar. Outro também é o Space. Space é famoso, né, da Microsoft. Eles falam muito sobre medir produtividade. Eles têm um estudo para isso, né, uma área de estudo ampla. Há muito tempo que eles falam sobre o Space. Vale a pena dar uma olhada também, se você precisa olhar mais amplo e precisa também mais profundo. Um outro framework também é esse DXCore. Também vai em várias dimensões sobre produtividade. E aí, aqui tem a gente circulou aqui meio grandão esses dois, porque são assuntos muito amplos, envolvem muitas áreas, aqui envolve pessoas, governança, mas a nossa sugestão aqui, que a gente mais viu funcionar nas nossas clientes, é meio que um básico, assim, mas é testar hipóteses na questão de governança, modelo operacional. Então, assim, vamos testar a hipótese do que funciona e manter esse ciclo virtuoso, né, do que pode funcionar, porque change management não é fácil, assim, você sair de um ponto com outro, que envolve pessoas, governança. Então, a proposta aqui, né, desse que a gente viu mais acontecer, viu mais funcionar, é usar um teste de hipótese e monitorar e governar e ter governança sobre isso. Obrigada. Bom, gente, a gente vai correr o risco de ser um pouquinho mais repetitivo aqui, mas a gente está em 2024, né? Então não dá para falar sobre o impacto de IA em todas essas coisas, né? Porque tem gente que às vezes pergunta assim, mas tudo isso aí agora não precisa se preocupar mais com isso. Você joga IA lá, adota uma ou duas ferramentas e vai melhorar 50% de produtividade e pronto, está tudo resolvido, né? Não é bem assim, né? A gente já escutou algumas coisas hoje ao longo do dia, aí, vários usos particulares. O Thomas contou para a gente que tem até, a gente publicou no Radar aí agora, na última versão fresquinha que saiu, sobre antipadrões no uso desse tipo de coisa. E, preciso fazer uma propaganda aqui, vai ter um painel sobre o uso de IA na prática, em times de desenvolvimento, logo mais aí. Então, eu sei que vai chegando no final do dia do sábado, vai ficando mais difícil, mas é imperdível, galera, é imperdível. Mas, enfim, vamos falar um pouquinho sobre como é que isso conecta com esse papo de excelência de engenharia, né? Então, a primeira mensagem é que
olha, tem que usar as coisas, o resultado é potente. Assim, né? A gente fez uma pesquisa interna na ThoughtWorks com relação ao uso desses assistentes de codificação, né, em coisas como Copilot e similares. E só para dar uma ideia para vocês, a gente tem mais ou menos 8.000 desenvolvedoras na ThoughtWorks e está usando isso em mais de 60 clientes, então tem uma base de dados considerável para poder usar, para poder coletar dados, né, e com uma significância estatística. E os resultados são, assim, surpreendentemente bons, né? Então, se a gente pergunta para as pessoas, eu consigo trabalhar mais rápido? Consigo. Você consegue, é frequentemente útil? É frequentemente útil. Você recomendaria isso para outras pessoas? Recomendaria para outras pessoas. Posso tirar a licença? Não, eu quero ficar com a minha licença, deixa a minha licença aqui. Mas isso aí te distrai, não te distrai? Não distrai. Né? Então, o único resultado negativo aqui é se distrai, né? E o pessoal falou que não distrai. Né? Então, os resultados eles são muito fortes do ponto de vista de que, olha, faz sentido usar e faz sentido experimentar esse tipo de ferramenta. Agora, a gente também falou, o Thomas falou para a gente dos antipadrões, né? E a gente está bastante atento a esse tipo de coisa. Tem algumas pesquisas interessantes que têm aparecido, que a gente tem olhado para elas aí com bastante atenção. Essa aqui, no caso, é da GitClear, né? E ela traz uns dados que a gente precisa olhar e precisa entender o que está acontecendo, né? Então, aqui o que aparece é a quantidade de código adicionada nos codebases tem aumentado, ao mesmo tempo que a quantidade de código movida tem diminuído e o churn aumentou. Então, será que a gente está adicionando mais código que tem baixa qualidade, depois vai lá e precisa consertar aquele código? Então, são coisas que a gente precisa olhar e precisa tomar um bocado de cuidado. E aí a gente pode lembrar dessa provocação do Martin Fowler, né, que é o cientista-chefe da ThoughtWorks, e ele diz, se alguém quiser procurar a frase, está no livro Refactoring, na primeira e na segunda edição, que ele fala, olha, uma coisa é você escrever um código que ele é bem executado e ele é executado corretamente por uma máquina, mas escrever um código que uma pessoa compreenda tem um valor adicional na hora que você pensa nisso. Né? Então, volta um pouco para essas práticas que a gente estava falando de excelência de engenharia no geral. E a Laís falou um ponto que era super importante, né? E ela falou, antigamente a gente tinha aquela máxima de que, eu vou fazer pela segunda vez e eu automatizo. Legal, isso é importante fazer, mas também precisa olhar para a cadeia de geração de valor inteira e identificar os principais gargalos, né? O Scott Shaw, que foi CTO da ThoughtWorks para Ásia e Pacífico, ele traz uma provocação interessante. Ele fala assim, olha, você não precisa de um robô que seja 10 vezes mais rápido. Você precisa de um time 10 vezes mais rápido que entregue 10 vezes mais valor. Isso que você precisa. Então, esse olhar para essa cadeia de geração de valor inteira, ela é extremamente importante. Né? Então, esse gráfico que ele não é científico, mas acho que quem coda no dia a dia vai reconhecer um pouco isso, né? Como é que uma pessoa desenvolvedora gasta o tempo dela, né? A maioria do tempo é lendo, tem uma parte que é escrevendo, uma parte está atualizando o código, uma parte está escrevendo código novo. Então, se você tem uma ferramenta que te ajuda a escrever código novo mais rápido, quanto do processo inteiro você está otimizando? E aí tem duas coisas para pensar. A primeira é, precisamos olhar para o processo inteiro e otimizar o processo de uma maneira um pouco mais completa. A outra é, eu posso trazer IA para outras partes desse processo aqui. Né? E a Vero contou para a gente sobre práticas que a gente tem visto de uso de IA com legados, para ler legados. Aí é interessante, né? Porque você começa a usar IA na parte de leitura, por exemplo. Né? Ela falou do Code Concise, que é uma ferramenta que a gente começou a desenvolver internamente. Né? Então, isso para dizer que, olha, essas práticas de engenharia que caem embaixo desse grande guarda-chuva de excelência de engenharia, de eficiência de engenharia, elas continuam sendo relevantes. Talvez elas sejam ainda mais relevantes. E esse olhar para o processo de ponta a ponta é extremamente fundamental, porque se você consegue gerar código mais rápido, mas você consegue encher o seu backlog mais rápido também, você consegue colocar o código em produção mais rápido, você consegue gerenciar a dívida técnica, que a Laís falou para a gente, da importância de dívida técnica, você consegue gerenciar dívida técnica mais rápido também, porque se você não consegue fazer tudo mais rápido, você só mudou o gargalo de lugar dentro desse processo. Né? Então, esse olhar para o processo inteiro, trazendo essa disciplina e essas práticas de medição e de melhoria contínua, elas são ainda mais importantes com o uso de todas essas ferramentas. Né? Só para deixar um exemplo de coisas que a gente tem visto, não é para... Veja, não quero passar a mensagem errada aqui, a gente não está falando que não é para usar essas ferramentas de IA. Sim, é para usar, mas
nesse processo completo. Né? E aí queria deixar um exemplo, o Raven é um assistente de time que a gente criou, e é open source, dá para ver mais detalhes no link lá, e ele tenta trazer esse tipo de ferramenta para outras atividades do time, além da simples geração de código. Então, para escrever história, elaborar cenários de teste, desenhar uma estratégia de gerenciar riscos de segurança, por exemplo, do software que você está construindo, e ajuda outras partes desse processo de desenvolvimento. Enfim, nós falamos bastante, hein, Laís? Nossa, é muita coisa. Pois é. É bastante coisa, mas enfim, de repente 3 mensagens que a gente queria deixar aqui no final. Então a primeira é que a engenharia e eficiência de engenharia é um desafio importante, e é um desafio importante para toda a organização. Por isso que as organizações estão olhando mais de perto para esse tipo de coisa, e por isso que a gente, como tecnologistas, também tem a responsabilidade de trazer isso para a organização como um todo. É um tema multidimensional, que nem a gente falou, né? Então, não é só uma plataforma de engenharia, não é só algumas ferramentas, tem várias dimensões. E é interessante, porque a Laís mostrou vários frameworks para a gente de medições de métricas. Os frameworks mais modernos, eles têm várias dimensões, né? Então, o Space, o DX-Core, eles têm várias dimensões. A analogia que dá para fazer é que é mais ou menos assim, se você começa a colocar mais métricas numa mesma dimensão, pensa aquela história dos cegos e o elefante, né? É como você colocar mais cegos na mesma perna do elefante. Na hora que você pega uma dimensão diferente, aí você coloca alguém numa outra perna, ou na barriga, ou na tromba, em alguma outra parte, né? Então, a ideia é bastante similar. Reconhecer que é um tema multidimensional é extremamente importante. E, no final das contas, o que a gente quer é criar times efetivos, alinhados com a organização e autônomos, que estão melhorando constantemente. Enfim, se isso parece um monte de coisa para fazer, é porque é um monte de coisa mesmo, né? A Laís fez uma alusão a essa frase do Steve Jobs que a gente gosta bastante nesses momentos, né? Porque várias dessas coisas que parece que aconteceram de repente, não aconteceram de repente, só que teve muito trabalho invisível que precisou ser feito para acontecer. E na hora que a gente fala dessas iniciativas grandes e de longo prazo, aí não tem jeito, gente. É melhor a gente começar o mais rápido possível. Muito obrigado. Obrigada, gente.